Vamos lá então a mais uma aula de álgebra linear 2, esta que é a aula 4, que trata aí de base e dimensão de um espaço vetorial. Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser se inscrever no canal ou ativar o sininho, fique à vontade. E no final, não esqueça de dar o seu like. Bem, então vamos falar aí de base e dimensão, tá? No vídeo anterior nós falamos de conjunto gerador, tá? Agora a gente vai ver uma condição um pouco mais forte, né, que seria quais as condições para que esse conjunto, constituído de n vetores aqui dentro do espaço, seja uma base do espaço vetorial. Então a gente tem que verificar se essa base, se esse conjunto cumpre duas condições. Primeiro, se esse conjunto é linearmente independente, né, se os vetores aqui vão ser Li, e se esses vetores vão gerar o espaço inteiro, o espaço vetorial V, tá? Naturalmente, quando você for fazer essas contas, isso vai se resumir então a dois sistemas. Um sistema homogêneo, que no caso é verificar se os elementos são Li, você vai fazer a combinação e igualar a zero do espaço vetorial, e depois você vai pegar um vetor qualquer do espaço e colocar como combinação, e isso vai gerar um sistema utilizando aquelas variáveis x, y, z, e dependendo da quantidade de elementos aqui no espaço, você vai ter a quantidade de variáveis, tá? Então, basicamente, são dois sistemas que vocês vão ter que resolver. Vamos verificar aí. Nesse exemplo, a base, verificar que B é a base do R2. Então, essa base tem os vetores 1, 1 e menos 1, 0, tá? Para mostrar que é Ni, a gente vai fazer a combinação, né? Utilizando os escalares A e B aqui, e igualando a zero do espaço vetorial que é do R2, então é o 0, 0. Aí faz as condições de multiplicação por escalar, soma de vetores, igualdade de vetores, você vai encontrar esse sistema que é bem facilzinho aqui, não precisa nem fazer escalonamento nem nada, né? Se o A é 0, o B vai ser 0, portanto os escalares todos nulos, isso mostra que esses elementos formam um conjunto linearmente independente, tá? Para mostrar que B gera o R2, você vai pegar um elemento qualquer de R2, né, o XY, e escrever como combinação linear dos vetores que estão em B. Faz as operações, né, multiplicação por um escalar de vetor e soma de vetores e igualdade de vetores, você encontra esse outro sistema, né, e naturalmente você encontra os escalares em função do x e y aqui, né, o A é y e o B é y menos x, certo? Então, qualquer vetor se escreve utilizando esses vetores aqui de B. Portanto, se gera e são Li, então é uma base do R2, tá? Um outro exemplo aí que a gente vai mostrar que B não é base do R3, tá? Então, esse B aqui tem os vetores 1, 2, 1 e os vetores menos 1, menos 3, 0, certo? E a gente vai, então, verificar o que está acontecendo aqui para não ser base. Primeiro, vamos mostrar que é Li. Então, escreve a combinação igual a zero do espaço vetorial, que no caso aqui é o 0, 0, 0, tá? Isso vai dar um sistema, certo? Esse sistema é bem rápido, se o A é 0, o B vai ser 0, tá? Então, os escalares todos nulos, então, com certeza, esse conjunto é linearmente independente. Para mostrar que gera o R3, vou pegar um elemento qualquer de R3, x, y, z, e escrever como combinação linear. Utilizar as operações de vetores e chegar no sistema, tá? Aqui eu fiz o sistema escalonado para vocês entenderem o que é para fazer em cada passo, tá? Então, primeiro os coeficientes de A, segunda coluna coeficientes de B, e a terceira coluna dessa matriz vai ser na parte da matriz aumentada aqui, que são esses escalares, x, y, z. Lembrando que a gente só opera com essa parte aqui, tá bom? Como é um sistema SLNQ, né, 3 por 2, a gente tem que chegar numa matriz identidade de ordem 2 e a terceira linha aqui, a terceira linha que eu digo, em qualquer uma das linhas tem que zerar inteiro, né? Tem que zerar ela totalmente para poder o sistema ser possível e determinado. Então aqui o que eu fiz? Eu tentei ganhar o máximo de zeros possíveis, né? Então aqui eu operei L1 menos L3 e ganhei o zero na primeira posição. E todos os elementos aqui foi fazendo a mesma história, né? Que vai ficar x menos z.
E nesse outro aqui eu tentei ganhar o zero aqui no lugar do 2. Então eu fiz L2 menos 2L1, certo? E aí quando eu fiz isso, eu ganhei o zero aqui. E aqui vai ficar menos 3 mais 2, que dá menos 1. E aqui y menos 2x. Aqui eu só repeti a linha. Essas linhas são iguais, então se eu fizer L1 menos L2 eu ganho 0, 0. Tá? E aqui eu fiz a operação x menos y menos y mais 2x. Aí operando x mais 2x dá 3x menos e menos y. Nesse outro caso, só para vocês verificarem que a gente realmente ganha a matriz de identidade, eu operei esse daqui menos L2, tá? Só para mudar o sinal desse daqui. Aqui eu já tenho o formato da matriz de identidade, né? E aqui, então, para esse sistema ser possível determinado, tenho que zerar essa linha inteira. Portanto, a condição para que esse sistema exista é 3x menos y menos e igual a zero, que forma esse subespaço aqui, mas que não gera o R3 inteiro, tá? Isso daqui é um plano, passando pela origem, mas não representa o R3 inteiro, tá bom? Portanto, ele é esse conjunto ele é linearmente independente, porém não gera todo o R3. E isso dá uma condição para o nosso teorema, tá? Se B constituído de n vetores forma uma base para o espaço, então todo conjunto com mais de n vetores, então vai tornar essa base LD. Tá? Então não adianta, se eu já consegui uma base para o meu espaço, não adianta eu querer colocar mais vetores ali dentro, porque aí a condição vai ser inválida, tá? Você torna o conjunto LD e aí fura a condição de ser base. E uma observação, todo conjunto LI de um espaço vetorial é a base do subespaço gerado por ele gerado, que é esse caso aqui, né? A gente conseguiu esses vetores aqui são LI e formam esse subespaço, tá? Mas eles não geram o espaço inteiro, mas eles são os geradores daquele subespaço. A gente vai já ver um outro exemplo que a gente vai fazer o retorno dessa situação, tá? E desse teorema aqui, pessoal, a gente consegue dizer o seguinte: se duas bases quaisquer de um espaço vetorial têm o mesmo número de vetores, tá? Exatamente porque se você colocar mais vetores dentro da base, ela já não vai ser mais base, né? Então, olha só, como A é base e B é Li, pelo teorema anterior, nós temos que N maior ou igual que N. Por outro lado, como B é base e A é Li, então a gente vai ter N menor ou igual que N. Então não tem como ser maior ou igual e menor ou igual, a única chance é de ser igual, tá? N igual a N. E isso vai dar exatamente condições para a gente definir o que a gente chama de dimensão de um espaço vetorial, tá? Então a gente tem um espaço vetorial e a gente por exemplo, consegue uma base com n vetores. Então a gente diz que a dimensão do espaço vetorial V é igual a n e a notação é essa, dim de V igual a n, tá? Uma convenção, se V não possui base, então a gente vai dizer que a dimensão de V é zero. E se V tem uma base com infinitos vetores dentro dela, então a dimensão vai ser infinita, tá? E a notação é essa daqui, que vocês estão vendo. E a gente tem alguns casos especiais aí, triviais, que a gente já sabe, tá? A dimensão do Rn é n, tá? Então, no caso aqui, ó, a dimensão do R2, como n é 2, é igual a 2. Então, não adianta eu querer construir uma base para o R2 com um vetor só, porque eu já sei que ele tem que ter o mínimo suficiente, que são dois vetores, tá? Dimensão de matrizes de ordem m por n, né? Dimensão m e n. Então, a gente já sabe que a dimensão de matrizes é m vezes n. Tá? Então, a dimensão de uma matriz aqui 2 por 2 é igual a 4. Tá? Dimensão do espaço dos polinômios de ordem de grau n é n mais 1. Tá? Dimensão do espaço nulo, né, é 0, por convenção. Tá bom? Então, tem algumas coisas que a gente já consegue identificar a dimensão e fica mais simples de resolver os exemplos. Observações. Se o espaço vetorial tem dimensão n, né, então o subespaço
Se S é um subespaço de V, então a dimensão de S vai ser sempre menor ou igual que N, tá? E se no caso a dimensão desse subespaço coincidir com N, é porque o subespaço é o espaço vetorial inteiro, beleza? Se a dimensão do espaço é N, então qualquer subconjunto com mais de N vetores é LD, isso aí a gente já viu anteriormente, tá? Se B é uma base e se a gente souber que a dimensão de V é igual a N, a gente não precisa colocar essas duas condições satisfeitas, basta uma ou outra, né, dependendo do caso. Por exemplo, se eu já sei que a dimensão do meu espaço é N, então qualquer subconjunto de V com N vetores linearmente independentes é uma base, né, porque eu já sei que tem a quantidade suficiente para gerar. Então eu não preciso ficar mostrando que gera. Eu já sei a dimensão, então basta mostrar que é LI. E da mesma maneira, se eu souber que a dimensão do meu espaço é N, então qualquer subconjunto com N vetores geradores é uma base. Tá? Então a dimensão ela já evita alguns cálculos aí, tá? No caso aí de a gente ter um subespaço do R3, quais são as condições então para que... Quais são as possíveis dimensões desse subespaço? Então pode ser 0, 1, 2 ou 3. Se for a dimensão do subespaço 0, então a gente já sabe que S é a origem, tá? Só tem um vetor nulo. Se a dimensão de S é igual a 1, é uma reta que passa pela origem. Se a dimensão de S é igual a 2, então S é um plano que passa pela origem. E se a dimensão de S é igual a 3, o S é o próprio R3. Tá? Então essas são as condições. Lembrando que esse passa pela origem aqui é exatamente a condição de ser subespaço, porque tem que conter a origem. Tá? E para a gente quase finalizar nosso vídeo de hoje, a gente vai falar aí de componentes de um vetor numa base de um espaço vetorial. Isso aqui é bem importante, porque quando a gente for ver as funções que associam espaços vetoriais, a gente vai ter que escrever um vetor numa determinada base do espaço. Então, olha só, seja B uma base, né, para o espaço vetorial V. Aqui eu tenho N vetores, tá? Então, eu vou pegar um vetor qualquer do meu espaço, né? Como eu sei que esse B é base, então eu escrevo esse vetor como combinação linear desses vetores, né? E esses escalares A1 até o AN aqui, eles vão ser chamados de componentes ou coordenadas, tá? E dependendo da representação, eu posso chamar ele de vetor coordenada, né? Ou as componentes mesmo do vetor naquela base. Então, vetor V na base B. Eu vou utilizar somente os escalares, não esqueço. E não pode confundir isso aqui com a própria condição do vetor, tá? Não são as coordenadas do vetor. Quando tem esse índicezinho aqui, né? Significa que é o vetor na base B que tem aqueles escalares nessa combinação, tá? E eu posso utilizar a notação matricial aqui, V na base B, como sendo essa matriz coluna aqui, utilizando os escalares. Beleza? Vamos verificar o exemplo. Então, aqui no R2 eu tenho as bases canônica, tem essa base aqui 2, 0, 1, 3, e tem uma base C 1, menos 3, 2, menos 4, tá? Eu quero escrever esse vetor V de coordenadas 8 e 6 nessas bases, tá? Aqui você pode fazer a combinação e encontrar os escalares aqui sem problema. Então a gente escreve 8 e 6 como sendo 8 vezes 1, 0, mais 6 vezes 0, 1. Da mesma forma que eu escrevo 8, 6 de 3 vezes 2, 0, mais 2 vezes 1, 3. E 8 e 6 como sendo 2 vezes 1 menos 3, mais 3 vezes 2, 4. Tá? Então, quando eu quiser escrever o vetor V na base A, eu vou utilizar somente os escalares 8 e 6, porque eu já tenho a minha base indexada. O vetor V na base B, os escalares são os escalares 3 e 2. E assim, o vetor V na base C são os escalares 2 e 3, tá? Então não esqueça, aqui só são os coeficientes, são esses escalares aqui da combinação que a gente vai utilizar para notação, tá? Aqui geometricamente, né, vamos só ver aqui, ó, por exemplo, o vetor 1, 0, né, que é o versor do eixo X, e o vetor 0, 1, que é o versor J do eixo Y. Então eu escrevi esse V aqui como sendo a diagonal maior desse paralelogramo formado por esses dois vetores aqui, o I e o J, né? Mas aí nesse outro caso aqui, por exemplo, 2, 0, né?
eu tive que aumentar ele um pouquinho, e aqui também o vetor 1, 3, né? Eu tive que aumentar ele um pouquinho para poder ele formar novamente esse paralelogramo e escrever o V como sendo a diagonal maior. Para isso eu tive que aumentar aqui esse vetor 1, 3 em 2 vezes, ó, e o vetor 2, 0 eu tive que aumentar ele 3 vezes. Então por isso os coeficientes 3 e 2, tá? E assim a gente consegue obter essa nova nomenclatura aí para escrever um vetor numa determinada base. Não esqueça, tente fazer exercícios. E aí, para a gente ver a volta daquela situação que eu falei há pouco, né? Quando a gente já tem um subespaço determinado aqui pela sua condição, aqui ó, é um subespaço do R3 que tem essa restrição, 2x mais y mais e igual a zero, tá? Eu vou reescrever esse conjunto aqui, tá? Eu vou isolar o z nessa condição, e eu vou escrever qualquer vetor do R3 como sendo x, o y, e o z eu escrevo como sendo menos 2x menos y. Aqui ignora essa parte porque eu não gostei aqui do que estava escrito, deveria ter reformulado, mas aí como eu não fiz, não preste atenção para essa parte da igualdade que nem faz sentido, tá? Eu vou quebrar esse vetor aqui em dois, utilizando num primeiro vetor somente o x e depois o outro somente o y. Então aqui somente o x vai ficar x, 0 e menos 2x, tá aqui ó, esqueça essa parte aqui, x, 0, menos 2x, e mais um outro vetor que só depende do y, que é 0, y e menos y, certo? Agora eu tiro os escalares x e y e verifico quem são os vetores geradores desse subespaço, que no caso aqui é 1, 0, menos 2, e o 0, 1 e menos 1. Então esse daqui é a base do meu subespaço. Portanto, a dimensão desse subespaço é igual a 2, tá? Então, sempre que tiver esses probleminhas aqui, a gente vai utilizar aquele teorema, tá bom? E, por último, para a gente falar de subespaços, aliás, espaços vetoriais isomorfos, tá? Eu monto uma função utilizando espaços diferentes e mostro que essa função ela é bem definida e é uma correspondência biunívoca, ou seja, injetiva e sobrejetiva, tá? No caso aqui eu tenho esses isomorfismos aqui triviais, que é no caso aqui ó, do espaço das matrizes, né, com Rm por n. Como é que eu poderia fazer isso? Por exemplo, se fosse na matriz 2 por 2, né? Eu pego uma função que aplica, por exemplo, a matriz de componentes aqui, A, B, C, D, né, uma matrizinha, e aplico isso num vetor com 4 coordenadas utilizando A, B, C e D. E aí eu mostro que essa função está bem definida e que é um isomorfismo, aliás, que é injetiva e bijetiva, tá? A mesma coisa com o espaço dos polinômios. Eu posso fazer um polinômio aqui e identificar ele com um Rn mais 1. Tentem fazer vocês aí, qualquer coisa me coloque na descrição. No livro texto também tem algumas demonstrações, tá bom? Então, se V é um espaço vetorial sobre R e a dimensão de V é igual a N, então V e Rn são isomorfos. Tá? Isso aqui é uma outra maneira também de você identificar esses isomorfismos, beleza? Bem, então, bom estudo a todos. A gente está utilizando o STEMrush. Qualquer coisa, nos comunique. Bons estudos.